entire biophysical structure is changing. Agradecemos a presença do grande ilustre, colecionador de quadrinhos, Pedro Paulo. Muito obrigado, Pedro. E vocês em casa continuam a assistir o cenário sociocultural da década de 70 e 80. Muito obrigado. A década de 70 foi a época em que aconteceu a crise do petróleo, o que levou os Estados Unidos à recessão, ao mesmo tempo em que as economias de países como o Japão começavam a crescer. Nesta época também surgia a defesa do meio ambiente, e houve também um crescimento das revoluções comportamentais da década anterior. Eclodiam nesta época os movimentos musicais das discotecas, e também do experimentalismo na música erudita. Pela televisão, o mundo se tornou infinitamente menos secreto. Richard Nixon, o presidente americano deposto pelo caso Watergate, foi uma personalidade típica das telas de televisão dos anos 70. Sua saída do governo foi festejada pela população dos Estados Unidos, e o resto do mundo acompanhou todo o escândalo de perto, através da tela da televisão. Foi uma década em que o mundo vivenciou a derrocada norte-americana no Vietnã, o escândalo político de Watergate, o surgimento do movimento punk, a crise do petróleo e a ascensão de um pensamento econômico ultraliberal. No Brasil, passava-se dos anos mais repressivos da ditadura militar para o início do processo de abertura política. Por conta da censura e do regime autoritário, muitas das transformações culturais e comportamentais daqueles anos não foram completamente vivenciadas em terras tupiniquins naquele momento. Na década de 80, a moda e os cortes de cabelo eram de gostos duvidosos, mas a música, o cinema, os videogames e a globalização da cultura pop fazem dos anos 80 uma época nostálgica, até mesmo para quem não vivenciou aqueles tempos. Para os jovens brasileiros, a década trouxe ainda um clima de liberdade, conquistada com o final do período da ditadura militar e o processo de redemocratização do país. O avanço da AIDS potencializou preconceitos e intolerâncias. A ascensão de uma mentalidade ultraliberal na economia foi comandada pelos governos conservadores de Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra, e a Guerra Fria manteve a paranoia do holocausto nuclear. A juventude passou a ser um valor dominante e todos saíram em busca dela. Parte dos adolescentes aderiu aos princípios da geração saúde, e muitos dos adultos passaram a tentar aparentar e se comportar como jovens. Depois de viajarmos pela década de 50, 60, 70 e 80, vamos agora entrar no mundo da cinematografia. Ou seja, a Guerra Fria foi um prato cheio para os roteiristas e os diretores de filmes que abrangeram todo o contexto da guerra. Trouxemos aqui uma doutora em História pela USP para falar um pouco desse assunto. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Existe algum black box que trata sobre o assunto da Guerra Fria ou são para filmes menos comerciais? Não existe. Um dos filmes mais conhecidos é o 007. Ele trata assim, da Guerra Fria, mas de uma maneira mais sutil, sem trazer questões muito relevantes. Mas ainda assim não deixa de ser um filme que está inserido no contexto da Guerra Fria. E qual é o contexto apresentado por esse filme? O personagem James Bond foi criado após a Primeira Guerra Mundial. E o objetivo dele é se infiltrar em territórios comunistas e geralmente soviéticos. Geralmente, doutora, filmes que retratam fatos históricos têm uma carga dramática muito pesada, muito densa. Existem outros que sejam voltados para o humor? Olha, tem uma comédia bastante inteligente e bem concebida que é Adeus Livre. Por sinal, é um filme excelente, muito bem produzido. E qual é o contexto desse filme? Depois da derrubada do Muro de Berlim, Christine Keller, ela fica em coma e permanece por cerca de 10 meses desacordada.
E quando ela retorna à consciência, a situação a qual ela estava vinculada não era mais a mesma. O médico então aconselha que o filho dela não traga notícias do que estava ocorrendo na República Democrática Alemã. E o filho dela consegue fazer isso? Consegue sim, ele faz de tudo para não mostrar as situações terríveis que estavam acontecendo na República Democrática Alemã, que era tão querida pela mãe dele. E é nesse momento que se encontra a comédia da história, o que torna o filme hilariante. Doutora Patrícia, ela falou sobre o filme A Desligue. Como é que a direção trata esse tema? Bom, o diretor, ele brinca com pequena distância que separa a verdade da mentira. E como muitas vezes a gente prefere acreditar na mentira por ela ser mais agradável. Por outro lado, o diretor procura também mostrar no filme uma reflexão sobre o fim dos atributos individuais, das virtudes individuais e de um ideal de igualdade que, na verdade, tinha chegado ao fim com a queda dos ideais marxistas e leninistas. Porque, na verdade, esses ideais nunca existiram de fato na prática. Auf Spreewaldgurken. In Spreewaldgurken? Mensch, Junge, wo lebst du denn? Wo soll ich denn die Fernseh gucken können? 3, 2, 1, Berlin. In den DDR-Botschaften Prag und Budapest. Wie ist das mit den 20 Mark? Erst die Arbeit. Ist das was auf der Wiese, das Korn auf dem Feld? Mama, du bist die beste Mutter auf der Welt. Alex? Und wir lieben dich alle. Was ist denn das? Muito obrigado, doutora, pela presença. Por nada. Sempre que puder, apareça. Certeza. E agora nós vamos ver como ficou o fim, quer dizer, convencionado da Guerra Fria. A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 80. Em 1989, cai o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificadas. No começo da década de 90, o então presidente da União Soviética, Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos aliados. Com reformas econômicas, acordos com os Estados Unidos e mudanças políticas, o sistema foi se enfraquecendo. Era o fim de um período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso, aos poucos, iria sendo implantado nos países socialistas. Mas o socialismo ainda deixou seus resquícios em várias partes do planeta. Após viajarmos na história do pós-45, nós encerramos nosso programa aqui. Você em casa, nos espere no próximo programa. Até mais.